do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de número 33 da disciplina de História. Hoje a gente vai trabalhar sobre grupos étnicos em Santa Catarina. Na aula passada a gente trabalhou sobre etnia no geral, trabalhamos sobre etnias no Brasil, também vimos a questão da cultura brasileira, tá? E hoje a gente vai trabalhar sobre grupos étnicos aqui no nosso estado. Então os objetivos dessa aula são analisar dados sobre etnias em Santa Catarina, refletir sobre as transformações que a sociedade sofre conforme o tempo, interpretar um gráfico acerca da população rural e a população urbana em Santa Catarina, no século passado e atual, e também da população atual em faixa etária, e analisar informações sobre indígenas, africanos e europeus, visando seus aspectos passados e atuais na região catarinense. Então, os materiais que vocês precisam para essa aula: lápis, caneta, borracha e o caderno da disciplina de História. Então, etnias em Santa Catarina. A gente já trabalhou um pouquinho sobre isso em algumas aulas, sobre etnias e também sobre as etnias presentes, mais predominantes em Santa Catarina. Apenas lembrando, etnia, o grupo étnico, ele é bem mais específico, tá? Então aqui eu coloco brancos, mas aqui no brancos tem muitas etnias. Aqui eu tô falando no geral. Então, em Santa Catarina, a população, a maior parte da população se denomina como branca, tá? Nós temos 881 pessoas entre 1000 se denominam como brancos. Pardos, 90 pessoas a cada 1000, tá? Então a gente nota bastante diferença. Negros, 27 pessoas entre 1000 pessoas, muito menos. E amarelos ou índios, 2 pessoas a cada 1000, tá? Amarelos aqui a gente classifica como asiáticos, ok, pessoal? Então notem, a população indígena principalmente, que era super vasta no território brasileiro antes da colonização, apenas existiam indígenas, e hoje, em específico aqui Santa Catarina, pouquíssimos indígenas a gente encontra no nosso estado. Transformações populacionais. É notável que, assim como as paisagens e as tecnologias, a humanidade também sofre transformação. É claro, a cultura está sofrendo transformações. E essas transformações podem acabar modificando em alguns aspectos aí a nossa cultura. Não mudando-a necessariamente, mas adaptando para o contexto em que estamos inseridos. Isso é bem importante vocês estarem atentos. Quando a gente diz a gente fala sobre transformações da população, transformação da cultura, a gente não diz que mudou radicalmente. Aquela cultura não existe mais, agora é outra. O que acontece? A gente vai se adaptando ou transformando uma determinada cultura, mas a sua essência, ela existe ainda, tá? O que acontece é que o contexto, o todo, o local onde a gente está, as modificações que ocorrem nele, podem fazer com que a cultura sofra uma transformação, mas a sua essência permanece, tá? Pessoal, aqui eu trouxe um gráfico para vocês sobre a população urbana em Santa Catarina de 1960 a 2010. Então, vocês não precisam analisar necessariamente os números, mas percebam, população urbana, ela tá de laranja e a população rural de verde, tá? Percebam como a população aqui, a gente começa em 1960, daí 70, 80, 91, 2000 e 2010. A população rural era enorme, Mais de 60% da população em Santa Catarina era rural na época e 30 e poucos por cento urbana, tá? Aí, em 1970, essa população diminuiu, ficou mais ou menos ali 57% rural e 43% urbana. Ainda assim, a rural era predominante, mas já houve a diminuição, ou seja, as pessoas saíram dos campos e começaram a ir para as cidades. Em 1980, a população rural já se torna menor do que a população urbana, ainda que estejam próximas, 40% e 60%. Em 1991, a população rural cai bastante aqui, fica mais ou menos 30% a 70%. 30% rural, 70% urbana.
Em 2000 cai mais um pouco, 21% e 78%, tá? Em 2010, né, o mais recente, a gente tem mais ou menos aí 16% de população rural e o restante de urbano. Então a gente nota, né? E como foi esse período, como a gente denomina, né? O êxodo rural. As pessoas saem dos campos e vão migrar para a cidade. Automaticamente a população rural diminui e a urbana aumenta. Já sobre a questão da faixa etária em Santa Catarina em 2009, a gente tem a distribuição, então, de amarelo, nós temos aqui uma média de 30%, tá? De população entre 0 e 19 anos, tá? População jovem, né, infantil, adolescente. Aí a população, né, adulta, entre 20 e 59 anos, aqui nós temos de verde. Bastante aqui, pessoal, quase 60% da população. Então, a maior parte da população em Santa Catarina é nessa faixa etária. E aqui, com mais de 60 anos, temos em média aí 10% da população. Então, pessoal, continuando sobre questão de grupos étnicos, vamos falar sobre os índios. A gente já trabalhou bastante, vocês têm já um vasto conhecimento aí sobre a população indígena. Então, os índios, né, eles foram, obviamente, o primeiro povo a habitar o Brasil. Porém, é notável que, enquanto outras populações aumentaram significativamente, a população indígena diminuiu, né? E por que isso aconteceu? Devido à exploração portuguesa no território brasileiro. Então, a tendência é o quê? A população aumentar. Se a gente ver dados, né, dados da população brasileira, da população mundial, a gente vai perceber que a população ela sempre está aumentando, tá? Ou se não aumenta, mas a diminuição, a diminuição é muito pequena, tá? Ou permanece meio igual. Nunca a população diminui drasticamente. A não ser, né, em alguns momentos da história, houveram pandemias que acabaram com grande quantidade de pessoas, mas daí é num momento isolado, ok? Então a população sempre está aumentando. Hoje temos quase 8 bilhões de pessoas no planeta. E os indígenas, que estavam em grande número no Brasil, hoje estão em número muito pequeno no nosso país. Na região sul, mais pequeno ainda, tá? É a região aí que menos compreende indígenas. Ok, pessoal? E por que houve essa diminuição? Por conta da exploração portuguesa e europeia. Aqui eu trouxe um dado para vocês, a gente não vai ler essa tabela inteira, mas só para vocês terem uma noção, tá? Na primeira coluna vocês têm o ano, tá? Começando aqui em 1500, terminando em 2010. Aí a população indígena no litoral, na segunda coluna. Na terceira, a população indígena no interior. Aí a população total, né? Litoral mais interior. E no final, é em porcento. Então, aqui nós temos 100,00, significa 100% da população, ou seja, total população. Então, o que acontece aqui? 1500, a população indígena, vamos olhar sempre o total, era mais ou menos 3 milhões de pessoas. Em 1570, né, 70 anos depois, nem é um longo período, muitos que viviam em 1500 ainda viviam, alguns, né, ainda viviam em 1570. A população caiu para 1.200.000, ou seja, ela ficou menos da metade, a metade seria 1.500.000, tá? Então, o que acontece? Olha só nesse período que só iniciou a colonização, como decaiu. Depois, em 1650, 150 anos depois, 700 mil indígenas no Brasil. E assim foi decaindo, né? Decaiu bastante aqui de 1957 a 1980. Houve um aumento, até 95 aumentou e hoje ainda temos um aumento, cerca de 817 mil indígenas no Brasil, tá? Transformações na cultura indígena, né? Então, os indígenas muitas vezes são julgados como um povo pré-histórico. Só que isso é um total equívoco, tá? Assim como na pré-história havia humanidade espalhada por todo o planeta, tá? Por muitas partes do planeta,
humanidade que evoluiu, obviamente, né, continuou o contexto em que estava inserida, os índios também fizeram isso. Eles também foram evoluindo conforme o tempo, tá? Então, é errado falar que os indígenas são pré-históricos. Os indígenas, eles estão inseridos em cargos importantes da sociedade, eles têm os seus empregos, eles utilizam aí toda a tecnologia. A única diferença é o quê? Diferença não, a única ideia é o quê? Que eles preservam muito a sua cultura, tá? Sobre os africanos, em Santa Catarina é um estado brasileiro com o maior número de pessoas que se declaram brancas. A gente viu ali, cada 1000 pessoas, mais de 800 se declaram brancas. Só que nem sempre foi assim, né? Muitos registros históricos, eles indicam que no século XIX, alguns municípios de Santa Catarina tinham uma população de negros superior a 20%. Ou seja, a cada 1000 pessoas, cerca de 200 eram negras. Ainda que hoje tem poucos negros no território catarinense, eles participam da formação do povo catarinense desde os primeiros povoados. Os negros, eles contribuíram muito desde o começo para a evolução da economia na região, né, porque eles eram escravizados, por exemplo, como tropeiros, vaqueiros, mineiros, trabalhavam na lavoura, na construção de estradas de ferro e em afazeres domésticos. No sul do país, a presença da mão de obra africana, né, como mão de obra escrava, ela não foi tão intensa se a gente comparar com outros estados, tá? Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Por quê? Porque nessa região as atividades econômicas, né, de exploração não eram tão altas, então não se tinha tantos escravos aqui, mas se tinha. Embora a presença africana tenha sido menos numerosa no sul do Brasil, ela deixou as suas influências na cultura do sul. Sim, a gente tem várias questões que têm influência africana aqui na nossa região. Por exemplo, tem duas religiões, a gente não estudou sobre elas, mas são duas religiões africanas, que é o candomblé e o umbanda, tá? Danças e músicas, como a capoeira e o samba, e até mesmo na culinária, feijoada, farofa, quem não gosta, né? Influência, né, cultura africana. Sobre os europeus, né? Então, como você já estudou, os europeus eles adentraram no solo brasileiro a partir do ano de 1500 para colonizar o nosso país. Em Santa Catarina, essa colonização não foi tão rápida, não foi logo depois de 1500. Ela levou um tempo maior para acontecer. Ainda que alguns navegantes eles aportavam na região, porque eles, né, passavam muitos dias navegando, então eles aportavam para descansar um pouquinho e depois eles seguiam viagem. Então, ainda assim, no nosso estado é perceptível que grande parte da população é de descendência europeia, isso porque a partir do século XIX, vários europeus começaram, né, houve um aumento significativo da população para a exploração do território de Santa Catarina. Principais alemães, italianos, poloneses e ucranianos. Pessoal, vocês concluíram essa lição, espero que o conteúdo tenha ficado claro. Agora vocês vão realizar algumas atividades. Até a próxima e bons estudos!